Então, antes de tudo, eu queria agradecer. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por fechar com chave de ouro o nosso semestre. Pessoal, a gente está com um sorteio muito legal para essa live, que são vários cupons da KG nas compras no site, nas compras pelo aplicativo deles. Aqui na tela vocês conseguem ver todos os cupons que a gente vai sortear, serão 15 ganhadores, e o sorteio vai ser ao vivo logo depois do término da aula, tá bom? E para participar, é só seguir as regrinhas que estão aqui na tela, que a gente já publicou no nosso Instagram, e também preencher o formulário de presença, que a gente vai disponibilizar ao longo de toda a live. E esse formulário vale tanto para quem não é ligante, quanto para quem é ligante. Então, para quem é ligante, precisa confirmar a presença, é obrigatório o preenchimento do formulário para a gente conseguir computar a frequência de vocês no semestre, tá bom? Inclusive, era outro recado que eu queria dar. Logo após o término das nossas atividades, em breve a gente vai enviar o certificado com toda a frequência de vocês, para quem é ligante. Então, fiquem de olho no e-mail de vocês, que em breve a gente já consegue liberar para vocês o certificado do semestre, tá bom? Então, é isso. São esses os recados que eu tinha que dar. Professor, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E, para quem não conhece, o professor André Luiz Botelho, ele é graduado na FORP, ele fez doutorado sanduíche na Itália, e atualmente ele é pós-graduando na FORP, no Departamento de Materiais Dentários e Prótese, sendo bolsista FAPESP, algo muito incrível, orientado à nossa professora Andréia também. Muito obrigada mais uma vez, professora, eu sei que a senhora está aí também para prestigiar o André. Então é isso. Agora eu passo a palavra para o André, e André, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Tá bom? E, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar no chat, que no final o professor vai responder tudo, tá bom? Boa aula para todos. Queridos, André, boa noite. Queridos, eu gostaria de agradecê-los muito. Gostaria de, em nome da Lívia e de todos os membros da LAND, eu gostaria de parabenizá-los pelo encerramento brilhante do semestre que vocês fizeram, com as reuniões, com os quadros. Então, as pessoas que ainda não acompanham a Liga no Instagram, né, eu creio que todos estejam acompanhando, os quadros são incríveis, a interação que a Liga promove e propõe para todos os estudantes da odontologia, mudando, assim, descortinando as grandes possibilidades da área de materiais dentários dentro da reabilitação oral. Então, eu quero parabenizar a todos da Liga e quero agradecer muito a presença do professor André. O professor André mostra para nós como a disfunção temporomandibular e a oclusão é tão importantes para a reabilitação oral e como o emprego dos diversos materiais se faz necessário e indispensável para que a gente tenha sucesso nessa área. Então, agradeço ao professor André. O professor André não só é pós-doutorando, orientador de iniciação científica do Departamento de Materiais Dentários, mas ele também é um dos idealizadores, né, e uma das pessoas que nos fez realizar o convênio Brasil-Itália, né, liderando aí junto com o professor Andrea Mapelli, o convênio que a USP, o nosso departamento, tem com a Itália. Então, todos vocês que tiverem interesse em saber mais sobre esse convênio, saber as possibilidades de viajar para a Itália, para estudar lá por um período, ou para fazer pesquisas em parceria, né, só falar com a gente, falar com o professor André, que na verdade é quem tem nos ajudado muito nessa interface. Gostaria também de... O professor André também é professor do curso internacional de disfunção da articulação temporomandibular, distúrbios do sono, estresse e ansiedade, né, professor, que começa agora no próximo mês, né, a partir do dia 12 as inscrições estão abertas, gente, é um curso internacional muito importante, né, com os melhores profissionais de dor orofacial do Brasil e também da Itália. Então, nós esperamos todos vocês. André, tenha uma excelente live. Meninos, Lívia, todos os da Liga, muito obrigada por permitir que eu participe dessa Liga, tá? Muito obrigada, parabéns a todos. Boa live, André.
Nossa, muitíssimo obrigado, professora Andréia, pelas palavras. Lívia, muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos. Estou muito honrado de ter sido escolhido para fechar esse ciclo de palestras da LAND, né, desse semestre. Bom, e eu vou falar de um tema que eu adoro, que é disfunção temporomandibular. Eu vou começar a projetar a minha apresentação aqui. E a professora André me perguntou um pouquinho antes, eu estava um pouco nervoso para apresentar a aula, né? Eu acho que todo mundo fica um pouco nervoso no começo, mas eu falei para ela, ó, essa noite eu dormi com a minha plaquinha, então demonstra o nervosismo que a gente está um pouquinho no começo, né? Bom, vamos lá para a apresentação, tela inteira. Pessoal, então o tema da nossa aula é sobre materiais inovadores para tratamento da disfunção da ATM com placas oclusais, né? Mas nós vamos abordar um pouco também sobre a disfunção temporomandibular. Então, só me apresentando, eu me formei aqui na FORP, fiz mestrado e doutorado aqui na FORP também, e tive a oportunidade de ter uma experiência internacional. Eu fiz o doutorado de sanduíche na Itália. Terminando o doutorado de sanduíche, eu voltei para a USP para finalizar o meu doutorado. Finalizando o doutorado, eu fiz uma especialização em ortodontia e em um curso que eu fui fazer depois da ortodontia, eu tive a sorte de reencontrar a professora Andréia e ela me fez o convite para fazer o pós-doutorado, então, para voltar para a faculdade e fazer o pós-doutorado com ela, sobre a supervisão dela. E o mais incrível de tudo é que agora também sou professor do curso internacional de DTM e a sua correlação com o distúrbio de sono, estresse e ansiedade, que vai começar no próximo mês, no dia 12/8. E as inscrições começam agora, no dia 12 de julho, e vão até dia 30/7. E as inscrições podem ser feitas pelo site da FUNORP. No final dessa aula, a gente conversa um pouquinho mais sobre esse curso. Bom, eu converso muito com dentistas e alunos que têm muita dificuldade, às vezes, em entender a disfunção temporomandibular, acham um assunto muito complexo, e não é só dentistas recém-formados, mesmo dentistas formados há muito tempo, têm essa dificuldade quando chega um paciente com disfunção temporomandibular no consultório. E essa dificuldade, a gente consegue entender. Por quê? Porque realmente é um assunto complexo. E essa complexidade, ela se dá já pela anatomia da articulação, né? A mandíbula é o único osso do corpo humano que ela tem duas articulações. E essas duas articulações, elas devem trabalhar em harmonia, tanto entre elas, como com todos os componentes do sistema estomatognático. Então, além desse osso, dessa articulação, dessas duas articulações terem que trabalhar em harmonia entre elas, também estão correlacionadas com os outros componentes do sistema estomatognático, que são eles os dentes, os vasos sanguíneos, periodonto, nervos, ossos e os músculos. E aí, alguns alunos, às vezes, chegam para mim e falam assim, professor, mas eu não me interesso muito por disfunção temporomandibular, eu não vou atender paciente com disfunção temporomandibular. Mas a gente esquece que o sistema estomatognático faz parte de todas as áreas da odontologia. Por exemplo, se o aluno for escolher seguir a área da dentística, então o dentista vai lá, faz uma restauração perfeita, utiliza o melhor material, o material mais moderno para fazer a restauração do dente, faz uma restauração maravilhosa, faz facetas em resina para esse paciente, mas esse paciente, associado a uma disfunção temporomandibular, ainda apresenta uma parafunção. Imagina o paciente com bruxismo e apertamento, passa um tempo, ele volta no seu consultório com aquela restauração que você fez tão bem feita, com tanto carinho, fraturada, quebrada. Por quê? Porque faltou, antes de fazer esse trabalho restaurador, fazer o diagnóstico desse paciente. Então, a fase mais importante, talvez, do tratamento seja a anamnese, a avaliação clínica desse paciente, para saber se ele está apto para receber aquela restauração. E aí, o aluno fala, mas eu não vou fazer dentística, eu vou fazer ortodontia, ou prótese.
como que a gente faz um planejamento protético, um planejamento ortodôntico com um paciente que está com um disco deslocado, por exemplo, e com a posição da mandíbula de uma forma errada. Teve um deslocamento de mandíbula, ou por causa do deslocamento do disco, ou por causa de uma contratura muscular. Aquela posição que a gente está vendo no paciente não é uma posição real. Então, como que a gente vai fazer o planejamento desse caso de prótese, de orto, sem ter os conhecimentos de disfunção temporomandibular, né? E aí, em outras áreas ainda, na área da periodontia, o paciente chega com uma retração gengival e você vai lá fazer o tratamento periodontal e esse paciente não apresenta melhora, não apresenta melhora. Então, de repente, as forças oclusais em excesso desse paciente que apresenta uma disfunção associada com uma parafunção, está prejudicando aquela situação periodontal, né? Então, é importante, em todas as áreas, a gente ter um conhecimento da disfunção temporomandibular. Não talvez para tratar esse paciente, mas pelo menos saber diagnosticar que esse paciente tem um problema, uma disfunção, e encaminhar para o especialista que pode tratar a disfunção temporomandibular. Certo? Esqueci de mais alguma área que seria importante também, o conhecimento da disfunção temporomandibular? No caso da endodontia, também chega um paciente, é muito comum, chegar um paciente no consultório com uma dor muito forte e relatar que está com dor no dente. E ele chega a apontar o dente que está doendo. Não, doutor, estou sentindo dor muito forte neste dente, neste dente. E aí você avalia, tira a radiografia, não tem cárie, não tem lesão, não tem nada, o dente está rígido e o paciente está com dor naquele dente. A gente tem que saber fazer um diagnóstico diferencial. Uma contratura do masseter pode refletir como uma dor nos dentes inferiores, na região de molares. Então, acontece muito, o paciente chega e ele não entende que de repente, pode ser a dor proveniente de um músculo, e não a dor que ele está sentindo realmente no dente. Então, a gente tem que estar apto a fazer esse diagnóstico diferencial, né? Então, independente da área que a gente selecione, que a gente vai seguir, esses conhecimentos básicos sobre a disfunção temporomandibular é importante para a gente conhecer. Bom, a articulação faz parte do sistema estomatognático, que tem por função a mastigação, deglutição, respiração, fonação e a manutenção da postura da cabeça e do pescoço. E qualquer alteração em um daqueles componentes que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar um pouquinho, ou no periodonto, nos dentes, imagina, um paciente que perdeu os elementos dentários. Os dentes são a parada do fechamento mandibular, né? Imagina um paciente que é desdentado total. Essa articulação do paciente, ele não vai ter a parada. Então, o movimento mandibular vai continuar, essa articulação vai comprimir uma região posterior da articulação, que é a região retrodiscal, que é inervada e vascularizada, e isso pode causar muita dor para os pacientes, né? Então, qualquer interferência em qualquer um dos componentes do sistema estomatognático pode levar a uma disfunção da articulação. E a disfunção, ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas. Eu acho que eu já tive todos esses sinais e sintomas. Eu me lembro na graduação, nosso curso é integral, então, e as aulas começavam um pouquinho antes, na minha época começava às 7 horas da manhã, e a gente ficava até 6 horas da tarde na faculdade. Eu ainda fazia iniciação científica, às vezes saía às 8 horas da noite da faculdade. Então, eu me lembro quando eu morava no centro, aqui de Ribeirão Preto, quando eu pegava o ônibus ali em frente à faculdade, eu achava que eu não ia conseguir chegar em casa, de tanta dor de cabeça, dor muscular, que eu sentia depois de um dia exaustivo de trabalho na faculdade, de tensão, de muito trabalho, e principalmente, nós dentistas ficamos numa posição muito errada, então isso ainda acentua o problema muscular, né? Eu me lembro que às vezes no ônibus eu achava que eu não ia conseguir chegar em casa, de dor de cabeça, que acaba dando uma indisposição geral no corpo. As dores musculares podem refletir como uma dor de cabeça, dores no pescoço, nas costas, e acaba deixando o nosso corpo todo de uma forma desarmônica, né? A gente começa a ter dor de barriga e tudo mais, dores fortes de cabeça.
E isso tudo proveniente do quê? Dessa tensão muscular, desse apertamento dental, da disfunção temporomandibular. Então, a disfunção temporomandibular ela é caracterizada por dores nos músculos da mastigação e também na articulação. Por que existe essa dor muscular? Tá muito associada a dor muscular com a disfunção da articulação temporomandibular. O músculo ele tem um sistema de autoproteção. O músculo é formado por fibras musculares, e essas fibras musculares, quando contrai e relaxa muitas vezes, para se proteger, ela trava essas fibras musculares, não deixam essas fibras relaxarem, só que isso é um sistema de proteção do músculo, mas que vai causar muita dor no músculo, e forma aqueles pontos álgicos, né, aqueles nódulos musculares, que quando palpado, quando a gente consegue palpar esses nódulos nos músculos, a gente consegue perceber no paciente essa sensibilidade dolorosa, e essa sensibilidade pode até se refletir, às vezes dói o músculo temporal, mas pode ter a dor reflexa no trapézio, e vice-versa. E, como eu falei um pouco antes, a dor refletida do masseter reflete muito na região de molar, então o paciente percebe geralmente como uma dor de dente. A dor refletida do músculo temporal reflete muito como uma dor de cabeça que vem atrás do olho. Muitos pacientes também relatam dores no esternocleido, que é uma dor tipo torcicolo, ou uma dor no trapézio, que reflete como uma dor nas costas, né, que pode irradiar até para o braço. E as dores articulares, que vocês podem perceber na imagem da articulação, que o canal auditivo está muito próximo da articulação, né? Então, quando há uma sobrecarga da articulação, uma inflamação nessa região, o fluido inflamatório dessa articulação pode migrar para o ouvido e dar alguns sintomas. Vou falar ainda aqui. Alguns distúrbios auditivos dessa inflamação, quando migra para o ouvido, pode dar dor de ouvido. Esse paciente pode ter zumbido e plenitude auricular. Plenitude auricular é aquela sensação de ouvido tapado. Sabe quando a gente vai para a praia, desce a serra e o ouvido tampa? É essa sensação, é a plenitude auricular. Além dos ruídos auriculares, como estalo e crepitação, isso devido mais ao deslocamento, está mais relacionado ao deslocamento de discos, estalos, que na hora da recaptura do disco, geralmente, 90% dos casos, esse disco articular, ele desloca para anterior e medial. Então, quando a gente faz a abertura bucal, na recaptura desse disco, o paciente pode escutar o estalo. E a crepitação está ligado mais com o avanço dessa patologia, quando ocorre, por exemplo, a perfuração do disco, e aí o paciente sente ou escuta um barulho como se fosse de folha seca. Esse é o barulho da crepitação. É um dos sinais que a doença nesse paciente, essa disfunção, já está evoluindo para um quadro mais sério. Outro sinal e sintoma são a limitação dos movimentos mandibulares de extensão, protrusão, lateralidade, e é bem interessante nessas imagens que eu estou demonstrando aí um sistema optoeletrônico, que é o sistema que eu trabalhei quando eu fui na Itália, para fazer o doutorado sanduíche. Como que funciona esse sistema? Ele capta a imagem desses marcadores que a gente coloca na face. E essas telecâmeras registram essa imagem dos marcadores e enviam para um computador, que vai analisar os movimentos de abertura e fechamento da mandíbula, e correlacionar ainda com o movimento da articulação. Não sei se vocês conseguem perceber nessa imagem, que aqui tem a trajetória de abertura e fechamento mandibular, e o correspondente movimento da articulação, na abertura e fechamento. Então, lá na Itália, a gente avaliava esses limites de abertura e fechamento do paciente, essa trajetória de abertura, fechamento, mastigação, em pacientes saudáveis, sem disfunção temporomandibular, e pacientes com disfunção temporomandibular. E a gente conseguia ver a diferença que é um paciente com limitação desses movimentos, de repente, devido a um deslocamento de disco, uma contratura muscular, com um paciente saudável. Associado ainda
a esse exame, a gente fazia a eletromiografia. Então, nos auxiliava muito, tanto no diagnóstico, como no tratamento desses pacientes. A eletromiografia faz o registro da atividade muscular, e a gente conseguia, por exemplo, ajustar uma placa e devolver o equilíbrio neuromuscular para esse paciente, não só com aquele ajuste que a gente consegue com o carbono, mas também com um exame em tempo real, que é a eletromiografia. E com ele era possível avaliar, com esse paciente, com a placa em posição, avaliar se realmente a gente estava devolvendo essa condição, essa coordenação neuromuscular para o paciente. Além da limitação desses movimentos, outra característica do paciente que possui disfunção temporomandibular associado com hábito parafuncional, como o bruxismo, apertamento, é observar as abrasões dentárias acentuadas nesse paciente e fratura frequente de dente e restauração, que é o que eu comentei um pouquinho no começo, sobre quem for seguir a área de reabilitação, de dentística, avaliar muito bem esse paciente antes de iniciar o tratamento. Um paciente desse, a gente não pode simplesmente fazer a reabilitação desse paciente dessa forma. Precisamos primeiro devolver a dimensão vertical para esse paciente e tratar o bruxismo e o apertamento antes de fazer a reabilitação oral deste paciente. Além disso, a sensibilidade em toda a musculatura do sistema estomatognático, né, que a gente comentou sobre essa condição do músculo de se autoproteger, mas isso vai causar muita dor no paciente também. E retração gengival e uma oclusão desarmônica devido tanto ao desgaste como ao deslocamento de disco ou contração uma contratura muscular, por exemplo. Bom, em relação à etiologia da DTM, há muito tempo a gente fala que ela não está ainda completamente elucidada, mas hoje a gente consegue ter uma noção do que causa a disfunção temporomandibular. E parece estar associado com 3 fatores principais. Esses fatores estruturais, como uma má oclusão, que leva a um desequilíbrio da articulação temporomandibular. Os fatores funcionais, como as parafunções, a presença de parafunção desse paciente, como bruxismo e apertamento dental. E os fatores psicológicos, que é o que o nosso grupo está estudando bastante, que é a interferência do estresse, da ansiedade, distúrbios do sono, como fatores etiológicos da disfunção temporomandibular. Alguns trabalhos mostram que a prevalência da disfunção temporomandibular está em volta de 20% a 25% da população, mas muitos trabalhos mostram que cerca de 90% da população vai apresentar ao longo da vida pelo menos um sinal ou sintoma da disfunção, ou a dor muscular, ou a dor articular, ou o zumbido, ou o estalo. Não que necessariamente 90% da população vai precisar de um tratamento, porque a DTM ela é muito cíclica. Às vezes, se você não faz nenhum tipo de tratamento nesse paciente, ele vai melhorar. Mas, com o tempo, quando ele estiver mais estressado de novo, ansioso, pode ser que esses sintomas acabem voltando e voltando pior. Por isso, a necessidade de tratamento desse paciente logo nos primeiros sintomas. Porque é muito mais difícil a gente tratar um paciente com uma disfunção crônica, né, do que um paciente que está começando com sinais e sintomas ali. E aí, alguns autores, eles afirmam que não dá para afirmar até que ponto esses fatores, eles são considerados predisponentes da disfunção ou apenas coincidentes. O paciente está com DTM e tem uma má oclusão. A oclusão é um fator determinante para causar disfunção temporomandibular? Hoje a gente sabe que não. Por quê? Porque existem pacientes que possuem uma má oclusão e não possuem disfunção temporomandibular. E, ao mesmo tempo, existem pacientes que têm uma oclusão harmônica, mas possuem disfunção temporomandibular. Então, de repente, esse fator de má oclusão pode ser apenas um fator coincidente. Mas quando essa má oclusão causa um desequilíbrio da articulação temporomandibular, um desequilíbrio de todo o sistema estomatognático, aí sim ele pode ser considerado como um fator predisponente para disfunção temporomandibular.
Já alguns autores falam que os fatores predisponentes são os que aumentam o risco da patologia, e eles podem ser divididos em fatores sistêmicos, psicológicos e estruturais. Além disso, os fatores iniciadores são aqueles que causam a instalação da patologia e podem ser considerados como, por exemplo, um trauma. Se o paciente sofreu um trauma no rosto, ou tem hábito de ficar apoiando a mandíbula por muito tempo, ou se dorme apoiado, com a mão apoiada no rosto, isso pode levar a um trauma, um microtrauma. Além disso, interferências oclusais podem ser considerados microtraumas, e os hábitos parafuncionais, esses são considerados fatores iniciadores da disfunção temporomandibular. E tem aqueles fatores perpetuantes, que são aqueles que aumentam a progressão da patologia, e aí inclui tensão muscular, devido ao apertamento, estresse, ansiedade, e as alterações emocionais. Os hábitos parafuncionais estão muito relacionados com a etiologia da disfunção temporomandibular. Por quê? Porque eles predispõem à ruptura dessa harmonia do sistema estomatognático, levando a um desequilíbrio. Então, ele está muito frequente nesses pacientes com DTM. Eles são prejudiciais porque tendem a fazer com que os músculos trabalhem mais do que eles precisam e pode causar a fadiga desses músculos. Quando que a gente usa os músculos da mastigação? Para mastigar, não é? Então, no resto do período, principalmente dormindo, esses músculos, eles devem estar relaxados, né? Já o paciente que tem um hábito parafuncional de apertamento ou ranger dos dentes, vai estar trabalhando com esses músculos quando não precisa. Outro hábito que faz com que a gente trabalhe o músculo quando não precisa, além do hábito parafuncional, mascar chiclete, ou se alimentar de alimentos muito duros, isso pode levar à fadiga muscular também. Então, essa fadiga pode levar a alguma alteração, gerando tensão, hiperatividade muscular e forças aumentadas, que vai causar dor e desconforto nesse paciente. Em relação ao tratamento da DTM, o tratamento da DTM vai muito além da instalação de placas oclusais. Então, como existem vários fatores que causam a DTM, a gente também precisa de uma equipe multiprofissional para tratar essa disfunção temporomandibular. Às vezes, nós precisamos de uma equipe com médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, para tratar corretamente esse paciente. E o tratamento para disfunção, diferente do que era feito, de repente, há 30 anos atrás, quando se preconizava, por exemplo, o ajuste oclusal do paciente como forma de tratamento, hoje a gente já sabe que isso não é viável, pelo menos no começo desse tratamento da disfunção, não é viável a gente fazer logo de cara um ajuste oclusal, por exemplo. O ajuste oclusal não é indicado para tratamento da disfunção. O tratamento ele deve ser conservador, reversível, não invasivo, né? E a placa apresenta uma boa efetividade, e tudo isso, é conservador, é reversível, não invasivo, né? E aí, como outras práticas para tratamento da disfunção, a gente pode utilizar a aplicação de laser, de TENS, as práticas integrativas, que o nosso grupo utiliza bastante, faz bastante pesquisa, como a aplicação da acupuntura, auriculopuntura, a utilização de óleos essenciais, que ajudam no relaxamento do paciente, no tratamento também desses pacientes, e saber quando a gente deve encaminhar esse paciente. De repente, a gente pediu um exame complementar, viu que esse paciente tem uma artrite, algum problema mais sério na articulação, às vezes vai precisar fazer uma cirurgia, então a gente precisa, de repente, encaminhar esse paciente para um buco ou para um cirurgião, encaminhar o paciente para o psicólogo, de repente, se ele não consegue conter essa ansiedade excessiva, a gente tem que saber a hora de encaminhar esse paciente, conversar com o paciente, indicar ele para outras terapias, terapia fonoaudiológica, que ajuda muito no tratamento da disfunção. E também a gente tem que explicar para o paciente por que a gente vai utilizar uma placa para tratar
aquele problema dele. E é muito comum chegar o paciente no nosso consultório e a primeira coisa que ele fala é: a placa eu não quero, placa eu já usei e não funciona. Placa é uma coisa que eu sei que não funciona, eu não vou colocar. Então, por quê? Aí a gente vai investigar, perguntar para esse paciente por que ele não quer colocar a placa, e aí ele fala: eu já coloquei aquela placa molinha e não funcionou, até piorou o meu problema. Então, a gente vai ver os tipos de placa agora e saber qual que é mais indicado, qual é a placa mais indicada para o tratamento da disfunção. Bom, em relação aos tipos de placa, então, existem as placas de cobertura completa, cobre toda a superfície dos dentes. Tá muito rápido, Lívia? Tá tudo bem? Tá tudo certo, André. Então, tá bom. Então, existem as placas de cobertura completa, que elas são classificadas em placas estabilizadoras ou mio-relaxante. Existe um pouquinho de controvérsia em relação ao termo mio-relaxante para a placa estabilizadora, mas, então, existe a placa estabilizadora, que ela pode ser confeccionada com uma resina termopolimerizável, uma resina autopolimerizável, ou em placas de acetato, a placa reposicionadora e a placa posterior, que também eu vou falar um pouquinho para vocês, que é uma placa desenvolvida pelo grupo lá da Itália, da faculdade onde eu fui, e eu vou mostrar um pouquinho das diferenças delas, na confecção também. E os aparelhos ou dispositivos anteriores, que é o Gig de Lúcia e o Front Plateau. Esses dispositivos, eles podem ter, todas essas placas têm basicamente a mesma função e indicação, mas com a diferença do Gig de Lúcia e o Front Plateau, por serem dispositivos apenas anteriores, não tem a cobertura total desses dentes, eles devem ser utilizados em caso de emergência, por exemplo, até ser confeccionada a placa estabilizadora. Se o paciente apresenta muita dor e a gente precisa tirar aquela dor do paciente e reposicionar a articulação, tirar a compressão da articulação desse paciente, promover relaxamento muscular, a gente tem a possibilidade de fazer no consultório, de uma forma rápida, a confecção do Gig de Lúcia e do Front Plateau. Eu vou mostrar para vocês como que faz esses dispositivos, mas é super importante saber a indicação deles e quando parar de usar, porque se o paciente utilizar por muito tempo esses dispositivos anteriores, o que pode causar? Pode causar extrusão dos dentes posteriores e a hora que esse paciente parar de utilizar esses dispositivos anteriores, ele tá com uma mordida aberta, por exemplo. Então, a gente pode promover uma iatrogenia aí, fazendo com que ocorra a extrusão dos dentes posteriores e uma modificação da oclusão. Então, esses dispositivos, eles são para serem utilizados por, no máximo, 72 horas. Bom, vamos lá em cada um. A placa reposicionadora é uma placa que ela é utilizada para o tratamento quando ocorre o deslocamento do disco. Por quê? A gente vai observar qual que é aquela posição que o paciente recaptura o disco, avaliar bem qual é aquela posição e colocar a mandíbula nessa posição e construir a placa de forma que o paciente oclua nessa placa, fique intercuspidado nessa posição em que o disco é recapturado, assim ele consegue ficar sobre a cabeça da mandíbula e cicatrizar naquela região. Então, uma placa reposicionadora. No entanto, existem muitos trabalhos que falam que não há diferença entre a placa reposicionadora e a placa estabilizadora no tratamento dessa patologia. E alguns trabalhos ainda que condenam a placa reposicionadora pela essa intercuspidação e não permitir livre movimentação da mandíbula, o que é preconizado no tratamento da disfunção temporomandibular, manter os movimentos livres durante o tratamento. E existe um outro tipo de placa reposicionadora, que é a placa dupla, que ela também pode ser utilizada no tratamento da apneia obstrutiva do sono, que é esse tipo de placa. Quando a gente promove a protrusão da arcada
inferior desse paciente, a gente libera as vias aéreas desse paciente. Então, essa placa reposicionadora dupla, ela pode ser utilizada no tratamento também de pacientes que possuem apneia do sono. Já a placa estabilizadora é o padrão ouro do tratamento de placas com placas oclusais, porque ela imita como se o paciente tivesse uma oclusão ideal. Mesmo que ele tenha alguma prematuridade, qualquer interferência oclusal, com uma placa estabilizadora em posição, a gente consegue ajustar essa placa de forma que imite para o sistema estomatognático como se estivesse tudo certo. Todo o sistema equilibrado, a gente consegue devolver o equilíbrio para esse paciente, devolver a coordenação neuromuscular para esse paciente. Então, o sistema estomatognático, ele entende que está tudo bem, que está tudo certo. E isso vai promover relaxamento muscular devido à altura da placa. A placa estabilizadora, ela tem mais ou menos 2 milímetros de espessura. Fazendo isso, lembra sobre o músculo que eu falei? Que quando o músculo ele se contrai e relaxa, muitas vezes ele trava e não deixa relaxar. Com uma placa estabilizadora em posição, o paciente não vai conseguir contrair o máximo que o músculo consegue. Então, as fibras musculares vão ficar estiradas e isso causa relaxamento muscular. Além de reposicionar a articulação também. Com a placa em posição, a articulação que está com essa posição, ela vai dar um alívio, e aí o disco articular, que de repente está deslocado da sua posição, consegue voltar em cima da articulação e cicatrizar. A placa estabilizadora, ela pode ser confeccionada, então, em resina termopolimerizável, ou resina autopolimerizável, ou em placas de acetato. As placas de acetato não são muito indicadas porque não permite o correto ajuste dessa placa, né? A gente não consegue, de uma forma muito fácil, ajustar os pontos oclusais numa placa de acetato. Então, a gente preconiza a utilização da resina termopolimerizável ou a resina autopolimerizável para a confecção da placa estabilizadora. E ela pode ser feita tanto na arcada superior como na arcada inferior, sem prejuízo para a sua função. Tanto faz utilizar ela na arcada superior ou inferior. Alguns pacientes relatam que a placa inferior, ela não atrapalha tanto a fonação. Mas o protocolo de uso da placa preconiza a utilização mais da placa de uso noturno. Existem casos que a placa também precisa ser utilizada durante o dia. Eu vou mostrar para vocês qual que é o protocolo de uso da placa, né? Mas se é o caso de um paciente que vai utilizar essa placa durante o dia, de repente é interessante fazer ela na arcada mandibular para não atrapalhar tanto a fonação. Mas os efeitos, tanto de uma como de outra, é o mesmo. Vai promover o relaxamento muscular, reposicionamento condilar e proteger os dentes contra as forças do bruxismo e do apertamento, né? Super importante falar para o paciente, olha, vou colocar uma placa em você que ela vai ter 3 funções. Primeiro, proteger seus dentes. Se você apertar ou ranger os dentes, a placa é rígida, mas não tão rígida como os dentes. Então, se alguma coisa for desgastar, vai ser a placa e não os dentes. Então, você vai estar protegendo seus dentes. Vai promover relaxamento muscular e proteção da sua articulação temporomandibular. A Universidade de Milão, um laboratório que se chama FARC, que é Functional Anatomy Research Center, desenvolveu um modelo biomecânico da mandíbula. E eles observaram nesse modelo biomecânico que sempre que a gente tem toque anterior, mais toque anterior do que posterior, o temporal, o nosso músculo temporal, trabalha muito mais que o músculo masseter. E quando a gente tem um toque posterior, na região dos molares, primeiro molar, segundo pré, é ao contrário. A atividade do masseter, ela é muito superior ao músculo temporal. E o que a gente prefere? Ter uma atividade maior do músculo temporal ou do músculo masseter?
Só de observar a anatomia dos dois músculos, a gente percebe que o músculo masseter é muito mais robusto e aguenta muito mais a sobrecarga muscular, certo? E o músculo temporal, ele é um músculo também fechador da mandíbula, mas só auxilia no fechamento, né? Ele é coordenador do movimento de fechamento mandibular. Então, não é interessante a gente ter uma sobrecarga do músculo temporal. Então, eles desenvolveram uma placa, que recebeu o nome do laboratório, que é a placa FARC, com toques, principalmente nessa região de molares. Assim, a gente consegue proteger o temporal e reposicionar a articulação e ter um toque onde a atividade no masseter seja superior da atividade temporal. Essa é a placa FARC, ela é confeccionada exclusivamente na arcada mandibular. E o diferencial dessa placa é que não tem a cobertura anterior. Assim, dessa forma, eles preconizaram, seguindo aquele modelo biomecânico, em que a atividade do músculo masseter seja superior à atividade do músculo temporal. E ainda reposiciona a articulação temporomandibular. De forma geral, todos os aparelhos e dispositivos interoclusais, eles são de fácil confecção, rápida instalação, são aparelhos autorretentivos, não precisa de grampo ou de outras estruturas para reter a placa. Tem resultados muito rápidos, pacientes que utilizam a placa, às vezes depois de 24 horas, 48 horas, já começa a sentir a diferença, alívio da sintomatologia dolorosa, e é um tratamento reversível. Se o paciente parar de utilizar a placa, qualquer problema na utilização desse tratamento, ele é reversível. Em relação ao protocolo de uso da placa, então, nós utilizamos um protocolo na faculdade que preconiza o uso da placa por 5 semanas. Uma semana esse paciente deveria utilizar a placa 24 horas, removendo a placa apenas para se alimentar, e mais 4 semanas de uso apenas noturno na hora de dormir. Por que é importante essa primeira semana do uso da placa ser de 24 horas, utilizar o dia todo? Porque nesse período que o paciente está utilizando, que não está sobrecarregando a articulação e os músculos, os nossos tecidos conseguem se regenerar. Então, precisa dessa primeira semana de utilização da placa para permitir que as estruturas da articulação e as fibras musculares restaurem a atividade normal. Por isso é super importante uma semana o paciente utilizar 24 horas essa placa. E depois mais 4 semanas de uso noturno. E aí, acaba o tratamento? Não, depende muito da gravidade do caso, se esse paciente ele vai continuar fazendo ainda o apertamento, o bruxismo, se a gente conseguiu melhorar aquela condição condilar do paciente, avaliar a resposta do paciente ao tratamento, né? Depende da dificuldade do caso, e se esse paciente ainda continua com estresse e ansiedade. Então, a placa dificilmente vai causar algum problema no paciente. Então, não existe um risco desse paciente prolongar o uso da placa, a não ser naqueles dispositivos anteriores, como o GIG e o Front-Plateau, mas na placa estabilizadora, não existe o risco desse paciente continuar utilizando a placa mesmo durante o dia. Eu tinha uma paciente que ela me falava que ela odiava dirigir, então ela ficava muito tensa na hora de dirigir. Então, ela me perguntou, doutor, já passou essa primeira semana, mas eu posso continuar ainda utilizando essa placa na hora que eu for pegar o carro para dirigir? Porque eu sinto que eu fico tensa e apertando os dentes na hora que eu estou no carro. Não, sem problema, se é essa hora que você mais precisa da placa, e alguns trabalhos mostram que o bruxismo, o apertamento em vigília, ele é muito pior para disfunção temporomandibular do que o bruxismo noturno. Então, o apertamento que o paciente faz durante o dia talvez seja pior para desencadear uma disfunção temporomandibular do que o que ele faz à noite. Alguns trabalhos têm demonstrado isso. Então, se o paciente precisa dessa placa, faz alguma atividade em que ele fique mais tenso, mais ansioso durante o dia, então está recomendado também
essa placa para utilizar durante o dia. Além do uso noturno, porque durante o dia, imagina, se o paciente está apertando mesmo durante o dia, acordado, imagina uma hora que ele está inconsciente, que é a hora do sono, né? Em relação à placa de silicone, existe uma grande dúvida entre os dentistas, entre os pacientes, se a gente utiliza ou não a placa de silicone como tratamento da disfunção temporomandibular. Foi o assunto do meu trabalho de doutorado. No meu doutorado, eu avaliei, por meio de eletromiografia, a resposta dos pacientes a 2 tipos de tratamento, dos pacientes com disfunção, com a placa FARC e com a placa de silicone. E o que a gente observou? Que ambas as placas foram eficientes no controle da fadiga neuromuscular. Então, a placa de silicone mesmo, muitos dentistas condenam a placa de silicone, mas ela pode ser utilizada em um momento de emergência. Como ela é fácil de ser confeccionada, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa placa de silicone. Ela pode ser utilizada por um curto período. Quando o paciente chega no consultório e está com muita dor, até você moldar, às vezes a gente nem consegue moldar o paciente direito, né? Devido à limitação de abertura bucal. Então, se a gente conseguir moldar pelo menos uma arcada, a gente consegue confeccionar uma placa de silicone para o paciente, que vai promover uma leve descompressão da articulação e promover um relaxamento muscular, até que a gente consiga, depois de alguns dias ou uma semana, moldar esse paciente para a confecção da placa estabilizadora. Então, a gente viu no meu trabalho de doutorado, que ela foi eficiente também. Mas qual que é o problema da placa de silicone? Que ela não permite um ajuste, e o que é mais importante na placa é o correto ajuste dessa placa oclusal. A gente vai ver na confecção da placa estabilizadora como fazer esse ajuste oclusal. Então, a placa de silicone, apesar de estar montado aqui os modelos em articulador, não há necessidade de montagem dos modelos em articulador para a confecção da placa de silicone. Apenas o modelo em gesso e uma plastificadora a vácuo e o disco de silicone. A gente faz o recorte e instala essa placa no paciente. Por isso que muitos dentistas utilizam essa placa de silicone como tratamento da disfunção, porque é muito fácil de fazer, né? Mas não deve ser utilizada por muito tempo como tratamento da disfunção. E a técnica, então, de confecção da placa estabilizadora com resina termopolimerizável. Primeiro a gente obtém os modelos, faz a moldagem dos pacientes, obtém o modelo, monta esses modelos em articulador, seleciona, então, qual arcada a gente quer fazer a placa, lembrando que não tem diferença se a gente vai fazer na arcada superior ou inferior, faz o alívio das áreas retentivas desse modelo, fazemos o desenho, então, da placa, delimitamos as extensões tanto vestibular como palatinas, deixamos aquele espaço de 2 a 3 milímetros. Por que não pode ser muito maior que esse espaço? Porque aí ele invade o espaço funcional livre, e ao invés de causar a melhora do paciente, pode levar a um outro problema, uma sobrecarga muito maior da articulação e mais dor para esse paciente. Então, o preconizado é esse espaçamento de 2 a 3 milímetros. Deixamos já com esse espaçamento no articulador e fazemos a técnica de enceramento dessa placa. Então, vamos lá, a técnica. A gente utiliza uma lâmina de cera, coloca sobre o modelo, estabelecemos os limites da placa e construímos as guias de desoclusão. Também existem trabalhos, já houveram trabalhos que compararam a placa com as guias caninas e placas sem a guia canina. E também não houve diferença significativa quando a gente utiliza as guias caninas nas placas e fazemos a placa sem a guia canina. Ela também consegue promover o relaxamento muscular, a descompressão da articulação, mesmo sem a guia canina. Verificamos, então, os pontos de contato que a gente quer na placa,
E é super importante, nesse ponto de ajuste oclusal, deixar apenas os contatos de cúspides de trabalho na placa, né? As cúspides de trabalho que devem tocar. E o mínimo de toque na anterior. Por quê? Porque se os dentes tocarem muito na anterior, vão sobrecarregar o músculo temporal. Então, o contato dos dentes na placa deve ser mais nos dentes posteriores e cúspides de trabalho tocando na placa. E essa placa, ela deve ser lisa. Fazemos o acabamento com meia de seda e depois fazemos a inclusão dessa placa em muflas. Isolamos o modelo e a cera. Após a presa do gesso, fazemos a remoção, então, da cera com auxílio de água quente, removemos aquele espaço da cera e fazemos a acrilização da placa. Essa é a resina termopolimerizada. Após, então, o processo de acrilização, fazemos o acabamento e o polimento dessa placa, com a utilização de fresas. Depois a gente leva essa placa de novo para o articulador e verificamos aqueles pontos que a gente quer que toque na placa. Fazemos um último polimento e a placa está pronta para instalação no paciente. E a placa FARC é um pouquinho diferente. A gente faz o estudo dos pontos que a gente quer que toque na placa. A gente faz principalmente essa placa com resina autopolimerizável, então o enceramento é diferente desse tipo de placa. A gente faz um enceramento tipo barreira. Isolamos o modelo. Vocês percebem que a barreira vai até a região de canino, porque a gente não quer a cobertura anterior nessa placa. Manipulação da resina autopolimerizável, acomodação da resina sobre o modelo. Fechamos a articulação, o articulador, para avaliar os pontos que a gente quer na placa. Os pontos que a gente não quer nessa fase, a gente consegue já remover antes da acrilização da resina. E levamos esse modelo para a panela de pressão para ter a polimerização, para a remoção de bolhas da resina autopolimerizável. E depois da polimerização, fazemos o ajuste no articulador dos pontos que a gente quer. Nessa placa, o laboratório da Itália preconizou, eles viram que apenas com 2 pontos de cada lado é o suficiente para estabilizar todo o sistema estomatognático, promover o relaxamento muscular e reposicionar a articulação. Então, eles viram que apenas 2 pontos do lado direito e 2 pontos do lado esquerdo tocando nessa placa é suficiente, sempre nessa região de molares. O ajuste oclusal, então, da placa. E eu vou mostrar rapidamente a confecção do gig de Lúcia. Essa demonstração que eu vou fazer é a laboratorial, mas ele pode ser confeccionado diretamente na boca do paciente. Quando vocês tiverem um pouco mais de prática, quem tem um pouco mais de prática, consegue confeccionar tanto o gig de Lúcia como o front plateau diretamente na boca do paciente. Então, o gig de Lúcia, ele é um anteparo anterior para obtenção do registro interoclusal da relação maxilomandibular ou um desprogramador. Ele, da mesma forma que todos os tipos de placa, também consegue desprogramar a mandíbula, promover relaxamento muscular e descomprimir a articulação temporomandibular. A gente faz, então, essa é a fase laboratorial, mas lembrando que a gente pode fazer diretamente na boca do paciente. Então, a gente faz a montagem dos modelos em articulador, delimitamos a área do gig, que é sempre na região de incisivos centrais, superiores. Fazemos o isolamento ou com vaselina ou com auxílio de uma lâmina de papel alumínio da região do gig. Mesmo espaçamento de 2 a 3 milímetros. E a manipulação, nesse caso a gente utilizou a resina do tipo Duralay, que tem algumas propriedades superiores à resina autopolimerizável, menos distorção, menor distorção.
Fazemos a adaptação da resina nos limites de extensão. Fazemos para auxiliar na polimerização do giga, a gente pode utilizar uma cuba com água, e conforme for acrilizando e aquecendo essa resina, até a reação exotérmica, a gente molha o giga e devolve para o modelo. Porque se a gente devolver, principalmente no paciente, é super importante isso, a gente deixar uma cuba com água e fazer esse controle, uma para não queimar o paciente, e outra porque ele pode contrair, ter a contração, e de repente ficar difícil de remover depois do paciente, e também do modelo, nesse caso. Fazemos os ajustes, o ajuste do giga a gente deve preconizar ou um toque em cada incisivo inferior, ou um toque central nesse giga. E o front platô? O front platô, lembrando que a extensão dele vai de canino a canino. A gente faz ele no modelo superior. Fazemos isolamento também desse modelo, ou utilizamos o papel alumínio, a mesma distância interoclusal. Fazemos o desenho do front platô, com os limites que a gente quer, e já faz o recorte antes da polimerização. E, após a polimerização, fazemos o ajuste desse front platô. Então, lembrando que o front platô e o giga pode ser utilizado aí por até 48, 72 horas no máximo, e tem os mesmos efeitos da placa interoclusal. E agora, qual que é a grande evolução no tratamento da disfunção? É o planejamento digital e a impressão 3D dessas placas, né? E a odontologia digital veio com tudo, veio para ficar, a contragosto de muitos dentistas, de repente, que não estavam acostumados com essa era digital, tiveram que se adaptar de alguma forma, né? Porque é uma realidade e cada vez mais as clínicas de radiologia muitas vezes nem imprimem mais o exame, né? Você precisa ter um computador ou um celular para conseguir avaliar o exame radiográfico, tomográfico, né? E o planejamento digital veio para facilitar muito nossa vida. Então, todo esse planejamento que a gente fazia antes em articulador, a gente consegue agora, com um scanner intraoclusal, obter os modelos digitais e confeccionar a placa por meio da impressão 3D e fazer todo o planejamento da placa, todo esse planejamento que vocês viram, que a gente fazia, ainda faz hoje, no articulador, a gente consegue fazer de forma digital. Então, por meio de resinas líquidas, fotopolimerizáveis, a gente consegue, hoje, fazer a impressão dessa placa. E por meio dos softwares, a gente consegue planejar essa placa e, em seguida, fazer a impressão da placa. Mas sempre lembrando, independente de ser um planejamento digital ou não, aqueles princípios da confecção da placa devem ser respeitados, a altura, os limites da placa, continua ainda a mesma coisa, deve ser respeitado todos os princípios básicos de confecção da placa. Mas veio, com certeza, para facilitar muito e trouxe uma grande evolução na área do tratamento da disfunção temporomandibular. A gente pode, com planejamento digital, tanto obter o modelo impresso em 3D e confeccionar a placa da mesma forma tradicional nesse modelo, ou então fazer o planejamento da placa, fazer o planejamento digital e fazer a impressão da placa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Quem se interessar, quiser saber um pouquinho mais sobre a disfunção temporomandibular, gente, não perca esse curso, que vai ser sensacional, com a presença de professores da medicina, professores da fonoaudiologia, da USP daqui de Ribeirão Preto, professores da odonto, e além dos professores da Itália, desse mesmo grupo que eu trabalhei lá, que auxiliou no desenvolvimento do eletromiógrafo, daquele sistema optoeletrônico, do desenvolvimento da placa, eles vão estar no curso, vão dar aula,
tenho certeza que vai ser um sucesso e vocês vão adorar. Quem quiser saber mais, pode acessar o site da FUNORP para saber como se inscrever, ou pode perguntar para a gente. Pode perguntar para mim, para a professora Andréia, professora Ana Beatriz, professora Mariana, professora Juliana, está todo mundo aí disponível para tirar a dúvida de vocês. Gente, muito obrigado, gratidão a todos, gratidão principalmente aos integrantes desse grupo fantástico, que é o NIMP, Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação Científica, que me acolheu muito bem. Desde 2009 eu estou aí fazendo parte do grupo, e é uma felicidade imensa, imensa participar com vocês dessa caminhada. Muito obrigado. André, muito obrigada pela aula. A gente só está recebendo elogios aqui no chat, viu? Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer e te parabenizar, porque é muito evidente o quanto você conhece, o quanto você gosta de falar sobre o assunto. Então, muito obrigada. André, por enquanto a gente não teve nenhuma dúvida aqui no chat, então, se alguém tiver dúvida, ainda dá tempo de mandar. Enquanto isso, a gente vai realizando o sorteio para ir adiantando, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar no chat. A Ana Vitória, ela vai projetar a tela, que a gente vai pedir para você escolher alguns números, André, para ajudar a gente a ver quem são os ganhadores, tá bom? Agora combinado. A Ana vai entrar aqui com você. Oi, André. Tudo bem? Olá, Ana. Obrigada pela aula. Foi sensacional. Inclusive, eu queria até te fazer uma pergunta, já aproveitar o gancho aqui. Pode perguntar. Se a gente ultrapassa aqueles 3 milímetros da espessura da placa, porque quando o paciente vai fazer o balanceio, a lateralidade, protrusão, ele acaba pegando nesses 3 milímetros. Tem algum problema? Porque aí não faz a desoclusão, né, em grupo. Em relação às guias de desoclusão, é um pouquinho diferente. A placa deve ter 2 milímetros de espessura, né? E aí, quando o paciente vai fazer movimentos de lateralidade, aí sim vai ter realmente uma desoclusão maior de 2 milímetros, mas nesse caso da lateralidade, não é um problema. É um problema se a gente deixar esse paciente em máxima intercuspidação, aí sim com mais de 3 milímetros, né? Porque daí o paciente ficaria sempre nessa posição, iria invadir o espaço funcional livre e começar a sobrecarregar a articulação e a musculatura. Mas na hora de fazer a lateralidade, a desoclusão, a protrusão, não é um problema. Ah, entendi. Obrigada. É que eu tive uma paciente que ela tinha uma oclusão, assim, vamos dizer, um pouco oblíqua, vamos dizer, não era reta. Então, aí quando ela ia fazer a lateralidade, um lado ficava pegando e o outro não. Um lado ficava reto e no outro. Não pode, com a placa em posição, aí a gente tem que ajustar ela para ficar equilibrada dos dois lados, né? Entendi. Eu vi alguém fez uma pergunta. Se quiser, eu posso fazer. A Ju perguntou, André, no início é difícil usar a placa. Pode-se usá-la sem ser diariamente? Então, em relação ao protocolo de uso, eu estava explicando que na primeira semana é super importante o paciente utilizar 24 horas por dia. Só remover a placa na hora da alimentação. Por quê? Porque o nosso sistema ele vai precisar desse período sem a compressão do bruxismo, do apertamento, para dar tempo de começar a cicatrizar. Então, se a gente usa só um pouquinho e para de usar, às vezes, mesmo sem a gente perceber, a gente vai apertar e ranger os dentes. E aí não vai dar tempo desses tecidos que estão lesionados se cicatrizarem. Então, não vai fazer o efeito desejado a placa. Se você usar só um pouco no começo, no início, não vai dar tempo de fazer esse processo de cicatrização e não vai ter o efeito desejado, né? Então, é super importante usar ela pelo menos uma semana durante 24 horas. E depois, sim, a gente tem o processo de desmame que a gente fala da placa. Depois de utilizar essas 5 semanas, que é uma semana 24 horas, mais 4 semanas para dormir, aí a gente vai avaliando, cada caso é um caso. Se o paciente estiver bem, a gente pode orientar o paciente a utilizar um dia sim,
um dia não. Um dia sim, um dia não. Ficou bem, na próxima semana ele usa um dia sim, 2 não, um sim, 2 não, até que ele pare de utilizar. Eu, por exemplo, não utilizo mais a placa diariamente, já faz muito tempo que eu uso a placa, então eu sei, naqueles dias que eu estou mais ansioso, mais estressado, eu sei que eu vou apertar os dentes à noite, então eu já durmo com a placa. Ou, por exemplo, não dormir com a placa nesse dia que eu estava mais ansioso, mais tenso. No outro dia, o que acontece? Se eu apertei muitos dentes à noite, eu vou ficar com dor muscular, dor de cabeça, e aí eu coloco a placa, de repente entro com uma medicação, um analgésico para melhorar as dores musculares, dor de cabeça, e continuo utilizando a placa por mais um período. Passou esse período, essa fase pior, então eu paro de utilizar a placa de novo. Mas no começo do tratamento, dependendo do caso, é super importante o paciente utilizar pelo menos uma semana, o dia todo. E em relação ao uso que a Ju falou aqui, de repente, é ruim de utilizar no começo, a gente tem que ver por que tá ruim, porque, nossa, eu amo usar minha placa, eu me sinto super confortável com ela, eu me sinto mais tranquilo e durmo muito melhor quando eu sei que eu tô com ela. Então, a gente tem que observar se, de repente, ela não está muito apertada, se precisa fazer um ajuste interno na placa, ver se ela realmente tá com o ajuste correto, ou ajuste oclusal correto, para dar o máximo de conforto para o paciente, para ele realmente ficar motivado a utilizar a placa, né? Porque se for alguma coisa ruim que incomode ele, com certeza ele não vai utilizar. André, a gente tem mais uma dúvida, da Ingrid. André, você tem problemas na adaptação de placas impressas ou acha igual à tradicional? Outra dúvida, quando o paciente tem os terceiros molares erupcionados, pode ter problemas na adaptação? Pode fazer até segundo molar? Nossa, super interessante isso. Não, a impressão 3D, pelo contrário, a acurácia do sistema é muito maior do que com a obtenção de modelos em gesso. Então, a estabilidade e a adaptação da placa impressa 3D talvez seja superior que ao método tradicional. Em relação ao terceiro molar, eu atendi uma paciente uma vez que ela tinha indicação de extração dos terceiros molares, dos quatro terceiros molares. E aí eu fiz a placa oclusal até o segundo molar. Como ela ia fazer a extração dos terceiros, eu não incluí os terceiros na placa. O que aconteceu? 2 semanas depois, ela voltou à clínica e ela falou assim, André, a hora que eu tiro a placa, eu só encosto os dentes do fundo. Eu só encosto o siso. Então, o que aconteceu? Eu promovi uma extrusão dos dentes do siso dessa paciente. Por sorte, essa paciente tinha a indicação de extração dos terceiros molares. Senão, eu teria causado uma iatrogenia no paciente. Então, é super importante, se não há a indicação de extração dos terceiros molares, você tem que incluir essa placa, esses dentes na placa. Bom, e muito obrigada mais uma vez, André. Muito obrigada a todo mundo que está aqui ainda. E até semestre que vem, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lívia. Obrigado, organização da Liga. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo.